Comitiva da OAB visita o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Reeducandos expõe trabalhos no Fórum Criminal. Diretor do Foro de Goiânia visita novo galpão de arquivo. E ainda em nossos estúdios vamos receber o juiz André Lacerda. Ele vai falar sobre o Núcleo de Práticas Jurídicas e também do primeiro prêmio de jornalismo da Asmego. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que já está no ar. Em busca de melhorias para as comarcas do interior do estado, comitiva da Ordem dos Advogados do Brasil se reúne com representantes do Judiciário. O Salão Nobre da Presidência nunca esteve tão cheio. Presidentes da subseção da OAB em todo o estado se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula. O destaque da reunião foi o baixo número de juízes em algumas comarcas. Para atender todo o estado, seria necessário novos 92 juízes. Saímos daqui bastante satisfeitos com o encaminhamento que está sendo dado à questão. O presidente do tribunal nos prometeu e até deu uma data que acha que até outubro deste ano nós já teremos um concurso em que se disponibiliza 60 vagas realizadas e um novo convocado já para mais provavelmente outras 30 vagas. Se isso acontecer até o final desse ano, nós já teríamos o déficit de 90 vagas praticamente sanado. Isso, para nós, é um alento muito grande para toda a advocacia. O desembargador Ney Teles de Paula fez questão de apresentar todas as articulações que estão sendo feitas para empossar novos juízes. Um concurso já está em andamento com a expectativa de até 61 candidatos serem aprovados. E logo em seguida, um novo concurso será aberto. A solução é o concurso de juiz, conforme foi explicado aqui, que é uma expectativa, eu não posso, isso não é uma data terminante, definitiva, mas na melhor das expectativas, quem sabe até final de outubro, é possível nomear os juízes que forem, porventura, aprovados nesse concurso. Os que forem aprovados, nós nomearemos e depois já abriremos imediatamente um concurso para as outras, talvez 30 vagas. Quem veio em busca de uma resposta saiu satisfeito com a reunião. Eu saio daqui esperançoso, porque o presidente Ney, com toda clareza, respondeu ao maior anseio, que é a ampliação do quadro de juízes no estado. O padre Luiz Augusto Ferreira visita o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O padre Luiz, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, esteve no Tribunal de Justiça de Goiás para uma bênção. Participaram da cerimônia juízes auxiliares, diretores de área e servidores do Poder Judiciário. Para encerrar, o padre fez questão de ressaltar a importância de quem trabalha com a justiça. A pessoa que é criada pelos avós, caso eles venham a falecer, eles têm algum direito? Se ele foi criado pelos avós e se os pais dele, ou seja, filho ou filha desses avós, não existe mais, já faleceu, e se ele foi criado por esta razão, né? Ele herda dos avós por representação. Ele representando os pais, ele herda. Vamos imaginar que faleça um dos avós e tinha só um filho, ou se são vários filhos, a metade fica para o sobrevivente, o avô ou a avó, e o montante que seria devido, ou que é devido a esse que faleceu, é então partilhado dentre os herdeiros. Se você é neto ou neta e já perdeu o pai, você herda em nome do seu pai ou da sua mãe. Se ele for vivo, quem herda é ele. Artesanatos e tecelagens são expostos no Fórum Criminal de Goiânia. O trabalho faz parte do projeto Tecendo a Liberdade. A recepção do Fórum Criminal foi o espaço escolhido para a exposição de artesanatos e tecelagens feitos por presos que estão em regime fechado no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Os reeducandos participam do programa Tecendo a Liberdade. O objetivo é ajudar na dignidade dos condenados. Inicialmente, nós não tínhamos noção do que ia transformar o projeto. Para o início seria que eles tivessem uma oportunidade de aprender alguma coisa diferente, é terapêutico,
porque você tira a pessoa de uma cela que fica o dia todo fechado para algo num local limpo, agradável, bem ventilado, onde ele está aprendendo alguma coisa nova. Isso deu para eles assim uma nova rotina, um novo convívio com os outros detentos, assim, uma harmonia. Então lá dentro eles já estão ganhando, já sustentam suas famílias com esse trabalho. Com certeza lá fora existem associações que trabalham com esse tipo de tecelagem e eles podem sim ter opção de trabalho. E além do fato de que, se eles conseguem fazer isso com esse trabalho manual, com certeza poderão fazer qualquer outro tipo. Herbert Bezerra, de 24 anos, está há quase um ano no programa. Com o dinheiro das vendas, ele consegue sustentar a família fora do presídio. É um projeto que tira eu do ambiente de uma carceragem e me leva para um ambiente de trabalho. Me ajuda mentalmente, que é um trabalho que requer muito pensamento, né, que mantém uma pessoa tranquila, e ajuda a gente a desenvolver um produto, uma profissão que estou aprendendo lá dentro, né? Só no trabalho de tecelagem são 23 reeducandos. Atualmente são quase 2.000 presos em regime fechado. A gente percebe no sistema prisional um universo de podridão. Nós sabemos hoje, as prisões estão escancaradas pela imprensa, pela mídia de uma maneira geral, e expostas como algo extremamente perverso, ruim, em espaços absolutamente degradados. Então, quando você tem uma iniciativa como esta, eu vejo como um lampejo de lucidez dentro desse universo de absurdos em que se transformou o cárcere brasileiro. Em instantes você vai ver como foi a visita da comitiva de Alexânia ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nova área alugada pelo Tribunal de Justiça de Goiás servirá como abrigo para os materiais de arquivo. O diretor do Foro de Goiânia, juiz Átila Naves Amaral, visitou o novo galpão alugado próximo à Avenida Perimetral. O espaço adquirido pelo Tribunal de Justiça deve solucionar a questão do arquivo. Atualmente, materiais como computadores e veículos estão guardados em uma área localizada no Parque Amazônia. O novo espaço conta com mais de 6.000 metros quadrados. Paulatinamente já foi feita o aluguel dessa área, que resolve de forma definitiva, pelos próximos 5 anos, 10 anos, o problema do arquivo, tanto do tribunal quanto da capital. Sobretudo se nós considerarmos que o processo eletrônico vem aí, ele vai interromper o fluxo de realimentação de arquivos, né, que é o que acontece hoje normalmente. São quase 5.000 metros quadrados só com o galpão. Vai atender o tribunal e o fórum da capital. Nós temos mais 2 edificações que dão mais de 600 metros, com escritórios, onde o tribunal pode instalar alguns dos seus departamentos. Temos 2 grandes pátios, um pátio maior e um outro um pouco menor, onde nós podemos colocar veículos aqui do tribunal, de maneira que é uma aquisição, eu entendo que barata, muito barata essa aquisição, via aluguel, né? E que tenha a possibilidade de resolver, volto a frisar, a questão do arquivo aqui na capital, tanto no Fórum quanto no Tribunal de Justiça. Você sabe o que significa os termos jurídicos? Quer saber ou entender o que significa alguma palavra? Pois então, papel e caneta na mão, começa agora o quadro Juridiquês. Espólio é o conjunto de bens que compõem um patrimônio de uma pessoa falecida. Esse espólio é esse conjunto de bens, esse conjunto de direitos, bens e direitos que compõem o patrimônio deixado por um indivíduo após a sua morte. Duplo apelo, nós utilizamos esse termo quando ambas as partes recorrem da sentença. Então nós temos uma sentença onde tanto o autor quanto o réu recorrem dessa sentença. Nós costumamos dizer que ocorreu um duplo apelo, um apelo de ambas as partes. O libelo era uma peça utilizada no processo criminal, onde
o Ministério Público apresentava a acusação que seria apontada no plenário do júri. O libelo terminou, houve uma reforma na nossa legislação e hoje não existe mais essa peça processual que chamava-se libelo. Tribunal de Justiça de Goiás realiza audiência de conciliação com o Banco Pan-Americano. O primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Goiânia realizou 72 audiências concentradas de conciliação do Banco Pan-Americano. 65 acordos foram realizados e movimentou cerca de R$500 mil. Falta de juiz titular foi tema da reunião da comitiva de Alexânia. Advogados e vereadores da cidade de Alexânia participaram de uma reunião com o desembargador Ney Teles de Paula. Distante 114 quilômetros da capital, a cidade não conta com juiz titular. E foi justamente essa a grande solicitação. Então nós estamos pedindo aqui ao presidente do tribunal agilidade no sentido de prover a comarca. Só que, como nós estamos com um acúmulo muito grande de processos, nós estamos pedindo, além do provimento o mais rápido possível, nós necessitamos também de uma justiça itinerante, um auxílio, que na verdade não chega a ser um paliativo, mas um remédio, porque quando um novo juiz chegar, tendo essa ação do Tribunal de Justiça, vai facilitar inclusive a condução dos processos por parte desse novo juiz, que será o juiz titular lá da comarca. Diante da difícil situação da comarca, a solução apresentada foi a realização de uma edição do Justiça Ativa. O programa tem como objetivo ajudar na redução da grande demanda de processos. Essa Justiça Ativa deverá ser implementada em meados do mês de setembro, mais no início do mês de setembro. É um paliativo porque a solução definitiva em Alexânia se dará a partir do dia 13 de maio, com a realização da sessão na Corte Especial, em que será definido um juiz para a comarca. Atualmente, Alexânia conta com mais de 30 mil habitantes. No fórum, mais de 3.600 processos estão em tramitação. Em instantes, vamos falar sobre o Núcleo de Práticas Jurídicas da comarca de Goianésia, daqui a pouco. O Justiça em Foco de hoje recebe o juiz André Lacerda. Confira agora com o Jaime Machado. Hoje, em nosso quadro Justiça em Foco, recebemos o juiz doutor André Lacerda, que é titular da comarca de Goianésia e vem falar sobre a implantação do Núcleo de Práticas Jurídicas e Assistência Judiciária. Nós vamos aproveitar para falar com ele também sobre o primeiro prêmio Asmego de Jornalismo. Doutor André, dá para explicar para a gente, nos detalhes, o que é o Núcleo de Práticas Jurídicas e Assistência Judiciária? Nós temos uma carência muito grande de pessoal, temos também a necessidade de capacitação, o Poder Judiciário colaborar na melhoria dos quadros das faculdades, com a necessidade de preparar melhor nossos futuros operadores do direito. Existia uma defensoria pública implantada em Goianésia e foi feito um convênio entre Tribunal de Justiça, Prefeitura Municipal de Goianésia e Faculdade Unievangélica, Faculdade de Direito. Nesse convênio, a defensoria foi reinaugurada, foi instalada novamente sob uma nova gestão, com mais capacidade, com mais defensores e com a ajuda do Núcleo de Prática Jurídica. O Núcleo de Prática deixou de ser apenas na faculdade, ganhou um espaço dentro do próprio fórum, agora com 5 professores supervisores e com o trabalho de 40 estagiários. E agora eles estão na prática atendendo a população, fazendo conciliações, fazendo petições, fazendo o atendimento da assistência judiciária gratuita. E, paralelamente a isso, também foi feito um novo convênio, em que foram cedidos mais 25 estagiários, sendo que esses últimos 25 trabalharão diretamente nos cartórios, nas escrivanias e nos gabinetes de juízes. Ou seja, o núcleo começou a funcionar agora, mas já há uma perspectiva de expansão para outras comarcas de Goiás? Sim, semana passada estivemos fazendo a inauguração, o lançamento oficial desses 3 projetos e com representantes dos tribunais, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e tinha alguns colegas de outras comarcas, a exemplo de Jaraguá, a exemplo de Uruaçu. Representantes da faculdade querem expandir esse mesmo projeto também para Niquelândia e Barro Alto.
Doutor André, aproveitando o ensejo, lembrando que o senhor também é diretor de comunicação da Asmego, a associação lançou recentemente o primeiro prêmio Asmego de jornalismo. As inscrições continuam abertas? Pela primeira vez, o Judiciário Goiano está tentando fazer uma parceria efetiva com os veículos de comunicação, e são 5 categorias. Nós vamos ter uma categoria de TV, uma categoria de jornal impresso, de web, né, de redes sociais também envolvendo questão institucional, e nós esperamos que todos os jornalistas de Goiás, na parte de Direito e Justiça, se inscrevam e concorram a esse prêmio. A gente acredita que o tema Boas Práticas do Poder Judiciário é uma necessidade para incentivar aqueles juízes, aqueles servidores, né, aquelas pessoas que estão trabalhando, também operadores de direito, promotores, advogados que trabalham em conjunto com o Poder Judiciário, matérias envolvendo essa temática que vão incentivar que outros também façam. Um prêmio como esse vai criar o interesse da mídia para a gente buscar mais de perto informar a população. Portanto, nós conversamos com o juiz titular da comarca de Goianésia, o doutor André Lacerda, que falou aqui sobre a implantação do Núcleo de Práticas Jurídicas e Assistência Judiciária e também sobre o primeiro prêmio Asmego de Jornalismo. Confira agora as principais decisões do Judiciário Goiano. Sem sucesso na conciliação, seguradora terá de pagar R$50 mil por danos morais. A juíza da 17ª Vara Civil e Ambiental da comarca de Goiânia, Rosana Fernandes Camapum, condenou uma seguradora a pagar R$50 mil por danos morais à cliente, além de indenizá-la por danos materiais pela perda total de seu veículo, bem como pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo enquanto durar a invalidez adquirida em decorrência do acidente de trânsito. Autorizada a adoção de criança por casal homossexual. A juíza Stefane Fiuza Cansado Machado, do Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, autorizou a adoção de uma criança por um casal de homossexuais que vive em uma união estável há 8 anos. O menino está sob os cuidados do casal desde seu nascimento, em abril de 2009. Fora isso, em audiência, a mãe natural consentiu a adoção e renunciou ao poder familiar. Agora é hora de você ficar sabendo o que acontece na próxima semana. Confira a agenda. Dias 9 e 10 de maio, o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Mozarlândia. Dia 7 de maio, às 15 horas, no hall do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, será a exposição de artesanatos do projeto Tecendo a Liberdade. Vamos homenagear os desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Fausto Moreira Diniz, dia 27, desembargador. Mariana Azevedo Lima, dia 29, comarca de Anápolis. Ricardo Silveira Dourado, dia 30, comarca de Itumbiara. Bianca Melo Sintra Gonçalves, dia 3 de maio, comarca de Santa Helena de Goiás. Wilson da Silva Dias, dia 3 de maio, comarca de Goiânia. Agora é hora de você conhecer e relembrar um pouco da história do Judiciário Goiano. Está no ar o quadro Memória. Primeiro de maio de 1874. Nesta data, foi criado o Tribunal de Justiça de Goiás, na época chamado de Tribunal da Relação. A história da justiça em Goiás antecede a criação desse tribunal. Uma história que remonta à fundação de Vila Boa, desde o Brasil Colônia à República Federativa do Brasil, da Capitania dos Goiáses ao Estado de Goiás. Ali começaram a chegar para a formação desse tribunal, porque Goiás estava muito afastado dos centros mais populosos e mais progressistas da nação. Eles foram buscar, para formar esse tribunal, nomes que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e de outros estados. E ali se formou o primeiro tribunal. Com a transferência para Goiânia, em 1937, o tribunal foi instalado no prédio ao lado do Palácio das Esmeraldas, pelo desembargador Antônio Perillo. Procurador-Geral do Estado,
Dr. Jaci de Assis me chamou no gabinete e falou: Messias, o Tribunal de Justiça está precisando de localizar, de arranjar um terreno para construir. Onde atualmente está construído o prédio, estava totalmente vazio aquela área. Então fiz o levantamento daquela área com medição, topógrafo, levei um estudo pronto para o Dr. Jaci de Assis. Falei: olha, esse terreno eu acho que é grande, mas o tribunal pode crescer e dá para construir um prédio muito bom, está bem localizado, setor oeste, e dá para construir. E ele então ofereceu esse terreno ao tribunal. Aí começou a história da construção do prédio do tribunal, onde atualmente se encontra. Chega ao fim mais uma edição do programa Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e a gente se vê no próximo programa.